Naquele início de tarde abafada na cidade de São Paulo, dentro do imponente e gélido auditório da Aeronáutica Brasil, Juliana Neves sentia o peso dos olhares como se fossem pequenas agulhas perfurando sua pele. Vestia uma calça jeans desbotada e uma blusa simples de algodão, destoando completamente dos ternos impecáveis e dos vestidos elegantes que circulavam pelo ambiente suntuoso, decorado com painéis de aço escovado e maquetes de aeronaves futuristas. Era o ano de 2023 e Juliana, uma mulher de feições serenas que beirava os 35 anos, mas com um olhar que carregava a poeira de uma longa e árdua estrada, estava ali, de pé, no centro de um palco improvisado, sentindo o suor frio acumular-se na palma das mãos. Sua vida, nos últimos 5 anos, tinha sido um exercício de discrição e simplicidade em Detroit, Michigan, onde era conhecida carinhosamente como a Moça da Biblioteca, um refúgio que construiu tijolo por tijolo sobre as ruínas de um passado que insistia em assombrá-la. O homem que a colocara naquela posição desconfortável era Celson Tunis, o CEO da Aeronáutica Brasil, com seu cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás, o nó da gravata de seda parecendo estrangulá-lo de tão apertado e um sorriso que não alcançava os olhos frios e calculistas. Ele gesticulava amplamente para a plateia. Engenheiros renomados, diretores com expressões impassíveis e jornalistas famintos por uma boa história observavam cada movimento. Celson, em sua mente, orquestrava um espetáculo de humilhação. Ele não podia aceitar que aquela mulher, sem um diploma vistoso ou um sobrenome de peso, tivesse se destacado no teste prático para uma vaga técnica de nível básico, demonstrando um conhecimento sobre motores que seus engenheiros mais gabaritados pareciam não possuir. A ideia de que o talento bruto pudesse superar anos de estudo formal e títulos acadêmicos era um insulto pessoal para ele. Uma afronta à hierarquia que tanto prezava. Juliana Neves. A voz de Celson Tunis ribombou pelo sistema de som, carregada de uma falsa cordialidade que não enganava ninguém, muito menos Juliana. Ele a apresentara como uma candidata surpreendente para uma vaga de nível técnico, omitindo deliberadamente qualquer detalhe que pudesse conferir a ela um pingo de credibilidade. A intenção era clara: pintá-la como uma intrusa, uma anomalia no universo de excelência que ele acreditava comandar. Enquanto ele falava, Juliana sentia o ar vibrar com uma mistura de curiosidade e escárnio. Podia ouvir os cochichos, as risadinhas abafadas, e via os olhares de soslaio que a mediam de cima a baixo, julgando suas roupas simples, suas mãos calejadas, sua aparente falta de sofisticação. Cada palavra de Celson era um pequeno empurrão, uma tentativa de desestabilizá-la, de fazer com que o nervosismo a consumisse e ela falhasse espetacularmente, validando assim sua tese de que apenas os escolhidos pela academia poderiam ousar tocar em suas máquinas preciosas. Por dentro, um turbilhão de emoções se agitava em Juliana. A velha e conhecida pontada da injustiça, a raiva contida que aprendera a domar e uma exaustão profunda, quase ancestral, de ter que provar seu valor repetidas vezes. Diante dela, imponente e silencioso como um tótem metálico, estava o motor R7 Mills, uma peça de engenharia complexa, com suas tubulações entrelaçadas, fios codificados por cores e o brilho opaco do metal aeroespacial. Era o coração problemático de uma nova linha de jatos executivos, um projeto que já consumira milhões e incontáveis horas de trabalho dos melhores engenheiros da Aeronáutica Brasil. Por 3 longos e frustrantes dias, as equipes mais qualificadas se debruçaram sobre ele, sem sucesso.
Diagnósticos inconclusivos, teorias descartadas e a crescente pressão da diretoria e dos investidores pairavam sobre aquele motor como uma nuvem escura. Selson, com um gesto teatral, apontou para a máquina. Nossos especialistas não conseguiram identificar a falha, mas talvez a Sra. Neves, com sua perspectiva única, possa nos iluminar. 30 minutos no relógio, começando agora. Um cronômetro digital gigante foi acionado em um telão, seus números vermelhos iniciando uma contagem regressiva que parecia pesar 1 tonelada sobre os ombros de Juliana. Juliana respirou fundo, 1, 2 vezes, tentando silenciar o zumbido de vozes e o latejar ansioso em suas têmporas. O cheiro de óleo sintético e metal aquecido, tão familiar, invadiu suas narinas, trazendo consigo uma torrente de lembranças que ela se esforçou para manter represadas. Seus olhos, no entanto, não mentiam. Por um instante, eles perderam o foco na multidão e se fixaram no R7000 com uma intensidade que beirava a reverência, ou talvez o reconhecimento doloroso de um velho fantasma. Para os presentes, ela parecia apenas uma mulher intimidada, talvez um pouco perdida, diante de um colosso tecnológico. Mal sabiam eles que em sua mente, engrenagens invisíveis já começavam a girar, analisando o design, as conexões, as possíveis anomalias com uma velocidade e precisão que nenhum diploma poderia ensinar ou certificar. Ela ignorou as ferramentas rudimentares dispostas em uma bandeja ao lado, um conjunto básico que mais parecia um insulto à complexidade da máquina. Com licença, sua voz soou surpreendentemente firme, cortando o murmúrio expectante. Ela se virou, não para Selson, mas para um grupo de engenheiros que observava com braços cruzados e expressões que variavam entre o ceticismo e a diversão mal disfarçada. Eu vou precisar de um micromedidor digital de alta precisão e um kit de calibração de pressão, com sensores para ligas de titânio. Um silêncio desconcertante se instalou no auditório. Aqueles não eram pedidos de uma amadora. Eram instrumentos específicos, caros, utilizados para diagnósticos milimétricos. Selson Tunes arqueou uma sobrancelha, um brilho de surpresa. E seria irritação? Passando rapidamente por seus olhos. Ele esperava hesitação, talvez um pedido de ajuda, não uma requisição técnica tão assertiva. Um dos engenheiros mais velhos, um homem de cabelos brancos e olhar severo que até então não disfarçava seu desdém, pareceu subitamente mais atento, trocando um olhar rápido com um colega. A zombaria na plateia deu lugar a uma curiosidade tensa. Após um breve momento de hesitação e uma troca de olhares tensos entre Selson e sua equipe, os instrumentos solicitados por Juliana foram trazidos, não sem uma certa relutância palpável no ar. Um jovem engenheiro, talvez por curiosidade ou por ordens superiores, depositou o estojo aveludado contendo o micromedidor e o kit de calibração ao lado dela, como quem entrega um artefato precioso a um bárbaro. Juliana agradeceu com um leve aceno de cabeça, seus dedos ágeis e surpreendentemente delicados deslizando sobre as travas do estojo. Ao abri-lo, um brilho quase imperceptível de familiaridade acendeu em seus olhos. Ali, naquele ambiente hostil, aquelas ferramentas eram uma extensão de si mesma, elos com um passado onde sua mente e suas mãos criavam maravilhas. Com uma concentração que parecia isolá-la do mundo, ela começou a trabalhar. Seus movimentos eram econômicos, precisos. Cada toque, cada ajuste feito com uma intimidade assombrosa com o metal e os circuitos. Onde antes houvera o barulho descoordenado de várias equipes, agora havia o silêncio quase reverente, quebrado apenas pelo clique suave de suas ferramentas e sua respiração ritmada. Selson Tunes observava, a mandíbula tensa, seu sorriso forçado começando a vacilar.
De repente, com menos de 10 minutos transcorridos no cronômetro, Juliana parou. Ela segurava o sensor de pressão contra uma das válvulas principais do R7000, seu senho levemente franzido. A pressão de ignição neste setor está perigosamente instável, ela declarou, sua voz clara ecoando no silêncio. Se este motor fosse ativado agora, haveria uma chance considerável de uma ignição prematura e falha catastrófica da câmara de combustão. Alguém verificou a sequência de calibração após a última tentativa de reparo. Ela olhou diretamente para o engenheiro-chefe da equipe do R7000, o mesmo homem de cabelos brancos que antes a encarava com desdém. Ele engoliu em seco, pego de surpresa pela precisão da observação e pela autoridade em sua voz. Um burburinho percorreu a plateia. Aquilo não era um palpite, era um diagnóstico técnico, direto e alarmante. O cheiro metálico do motor, o clique das ferramentas, a tensão no ar. Tudo pareceu convergir e uma imagem fugaz, dolorosa, de outro laboratório, outro motor, outra vida, ameaçou romper as barreiras de sua mente. Aquele cheiro, aquela tensão. De repente, não era mais o auditório da Aeronáutica Brasil que a envolvia, mas o laboratório de propulsão avançada da NASA em Houston, 5 anos antes. O ar vibrava com o zumbido dos supercomputadores e o aroma de ozônio e café forte. Ali, a doutora Juliana Neves, com apenas 30 anos, era uma força da natureza, a mais jovem engenheira-chefe do programa Orion. Seus cabelos, na época mais curtos e rebeldes, viviam presos num coque improvisado, e seus olhos brilhavam com uma paixão contagiante enquanto ela desenhava, calculava e liderava sua equipe na criação do Solaris, um sistema de propulsão que prometia redefinir as viagens espaciais, tornando-as mais rápidas, seguras e eficientes. Era o auge de sua carreira, o reconhecimento de um talento que desabrochara cedo, alimentado por uma curiosidade insaciável e uma mente que via soluções onde outros só enxergavam problemas. Cada linha de código, cada componente do Solaris era uma extensão de seus sonhos, um testemunho de sua dedicação quase monástica à ciência. Ao seu lado, como uma sombra elegante e presença constante, estava Vitor Ramos, engenheiro talentoso, charmoso, com um sorriso fácil e olhos que pareciam adivinhar seus pensamentos. Ele era seu parceiro de pesquisa, seu confidente, seu noivo. Juntos, eles haviam desvendado os segredos do Solaris, planejando patentear a tecnologia e logo em seguida celebrar o casamento que selaria uma união que parecia predestinada, tanto no laboratório quanto na vida. Juliana confiava nele implicitamente, compartilhando cada descoberta, cada hesitação, cada triunfo. Ele era o eco de suas ideias, o apoio em momentos de dúvida. As longas noites no laboratório eram amenizadas pela cumplicidade, pelas promessas de um futuro brilhante, onde suas mentes e corações caminhariam lado a lado, rumo a conquistas ainda maiores. Mal podia ela imaginar que a admiração que via nos olhos dele era apenas o reflexo polido de uma ambição fria e calculista, um prelúdio para a mais devastadora das traições. A véspera do registro da patente do Solaris deveria ser uma noite de celebração antecipada, de sonhos prestes a se concretizar. Mas uma intuição incômoda, um sexto sentido que tantas vezes a guiara em seus desafios técnicos, a fez retornar ao laboratório no meio da madrugada. A imagem que encontrou congelou o sangue em suas veias. Vitor, seu Vitor, estava lá, não revisando os últimos detalhes como ela imaginara, mas conectado ao servidor principal, transferindo sistematicamente todos os arquivos confidenciais do projeto Solaris para um dispositivo externo. O clique discreto do processo de cópia ecoava no silêncio do laboratório como marteladas em seu peito. Por um instante, a realidade pareceu se distorcer, como se ela estivesse presa em um pesadelo.
Aquele homem com quem planejara um futuro estava ali, na penumbra, saqueando o trabalho de sua vida, a essência de sua alma científica. A confusão inicial deu lugar a uma náusea gelada, a dolorosa epifania de que fora enganada da forma mais íntima e cruel. Vitor, o que você está fazendo? Sua voz saiu como um sussurro trêmulo, quase inaudível. Ele se virou e o sorriso que ele lhe ofereceu não tinha nada da ternura que ela conhecia. Era uma máscara fria, calculista, quase triunfante. Estou apenas garantindo o meu futuro, querida Juliana. Ele respondeu, sua voz destituída de qualquer emoção que não fosse um desprezo velado. Foi então que ele confessou, com uma naturalidade assustadora, que havia vendido os Solaris para a Tecavia, uma corporação rival, por 50 milhões de dólares. E o golpe final, o mais dilacerante. A pesquisa sempre foi minha, Juliana. Você foi uma decoração charmosa, uma assistente esforçada. Quem acreditaria que você, com seu jeito sonhador, seria a mente por trás de tudo isso? Cada palavra era uma punhalada, desferida com precisão cirúrgica, para destruir não apenas sua carreira, mas sua identidade, a própria percepção de seu valor. Naquele instante, o chão desapareceu sob seus pés, e o futuro brilhante que ela vislumbrava se estilhaçou em milhões de pedaços. O choque da revelação de Vitor paralisou Juliana apenas por um instante. A adrenalina da incredulidade logo deu lugar a uma fúria justa, uma necessidade visceral de lutar pelo que era seu. Ela o confrontou, a voz embargada pela dor, mas firme na acusação. Foi então que percebeu a verdadeira extensão da perfídia dele. Vitor não era apenas um ladrão, era um manipulador mestre. Com uma calma aterradora, ele revelou que vinha preparando o terreno há meses, e-mails forjados que a pintavam como instável e ressentida, vídeos de segurança sutilmente editados para sugerir comportamento suspeito, conversas plantadas com colegas que distorciam suas palavras e intenções. Enquanto Juliana tentava processar a teia de mentiras, ele ativou um alarme de segurança silencioso. Em minutos, o laboratório foi invadido por seguranças e Vitor, com a expressão de uma vítima ultrajada, acusou-a de tentar roubar segredos da NASA, de sabotar o projeto Solaris por ganância. Era a palavra dele, o noivo dedicado e engenheiro exemplar, contra a dela, a noiva subitamente descontrolada e traidora. A armadilha se fechara com perfeição. No meio do caos fabricado, enquanto os seguranças a cercavam e Vitor encenava seu papel de herói traído. Ele executou seu último ato de crueldade. Com um movimento rápido e dissimulado, enquanto gesticulava para os guardas, ele provocou um curto-circuito deliberado em um painel de controle próximo de onde Juliana estava. Um painel que ele sabia estar sobrecarregado e instável. Houve um clarão cegante, um estalo ensurdecedor e uma chuva de faíscas incandescentes. Juliana sentiu uma dor excruciante em seu braço direito, como se 1000 agulhas em brasa a tivessem perfurado simultaneamente. O cheiro de carne queimada subiu no ar junto com a fumaça acre. Ela gritou, mais pelo choque e pela traição do que pela dor física que a consumia. Caída no chão, em meio aos estilhaços e à confusão, com o braço sangrando e inutilizado, ela viu Vitor observá-la por cima do ombro dos seguranças, um brilho gélido de triunfo em seus olhos, antes que a escuridão a engolisse. A investigação que se seguiu na NASA foi uma farsa dolorosa para Juliana. Ainda se recuperando física e emocionalmente, com o braço direito enfaixado e o futuro incerto, ela viu as provas meticulosamente plantadas por Vitor serem aceitas como verdades incontestáveis. Ele, que nos bastidores se revelou um infiltrado da Tecavia com um histórico de espionagem corporativa, pintou o quadro de uma Juliana ambiciosa e desesperada, capaz de tudo para clamar a glória só para si.
Seus próprios colegas, antes amigos e admiradores, agora a olhavam com desconfiança e pena. Suas mentes, sutilmente envenenadas pelas calúnias. A instituição a qual dedicara sua juventude, sua paixão e seu brilhantismo optou pelo caminho mais fácil: abafar o escândalo. Doutora Juliana Neves, a promessa da engenharia aeroespacial, foi discretamente demitida, convidada a assinar um acordo de confidencialidade que a silenciava em troca de não enfrentar acusações criminais forjadas. A injustiça era um nó na garganta, uma ferida que sangrava internamente, invisível aos olhos do mundo. Esmagada pelo peso da traição de Vitor, pela perda de sua carreira e reputação, e pela dor lancinante de um braço que talvez nunca mais voltasse a desenhar os complexos diagramas que tanto amava, Juliana sentiu que uma parte dela havia morrido. A engenheira genial deu lugar a uma sombra de si mesma. Ela não via mais sentido em lutar contra um sistema que a descartara tão facilmente, nem em tentar limpar um nome que fora tão cruelmente manchado. Em uma noite fria e chuvosa, ela deixou Houston para trás, levando consigo apenas uma pequena mala com roupas e a dor lancinante em seu coração. Abandonou seus diplomas, seus prêmios, suas anotações, cada lembrança de uma vida que lhe fora roubada. Desapareceu da vida pública, buscando o anonimato como um animal ferido, procura a escuridão para lamber suas feridas, carregando o fardo do segredo e da injustiça, esperando que o tempo, de alguma forma, pudesse mitigar o eco constante daquela noite terrível. E assim, a doutora Juliana Neves se tornou apenas Juliana, a moça silenciosa da biblioteca em Detroit. O eco da explosão em Houston e a imagem do olhar triunfante de Vitor ainda reverberavam em sua mente quando o som agudo do cronômetro no telão, marcando 20 minutos restantes, a trouxe de volta à realidade fria do auditório da Aeronáutica Brasil. Por um instante, a dor fantasma em seu braço direito latejou com mais intensidade. Juliana piscou, afastando as sombras do passado, e encarou o motor R7000. Mas agora, algo havia mudado. A breve incursão nas profundezas de sua memória trouxera à tona não apenas a dor, mas também a clareza. Ao observar mais atentamente a arquitetura interna do motor, os padrões de ligação, a disposição dos componentes que antes lhe pareceram vagamente familiares, agora gritavam uma verdade inconfundível. Aquilo não era apenas um motor defeituoso. Era uma cópia mal executada, uma sombra distorcida de sua obra-prima, o Solaris. Aquele microdefeito que ela intuíra, a instabilidade na pressão de ignição, tudo se encaixava com os alertas que ela mesma fizera 5 anos antes. Alertas que foram ignorados, enterrados sob o peso da traição de Vitor. Uma nova energia, uma determinação fria e cortante, tomou conta de Juliana. Não se tratava mais apenas de consertar uma máquina. Tratava-se de desenterrar uma verdade e corrigir um erro que ia muito além daquele auditório. Com as mãos agora firmes e os olhos brilhando com uma intensidade que fez recuar até mesmo os mais céticos, Juliana voltou ao trabalho. Seus movimentos, antes precisos, tornaram-se quase uma dança, uma sinfonia de conhecimento técnico e intuição genial. O micromedidor digital deslizava pelas peças. O kit de calibração era ajustado com toques milimétricos. E suas mãos, antes vistas como as de uma simples trabalhadora, agora pareciam as de uma cirurgiã realizando uma operação complexa e delicada. Ela não apenas diagnosticava, ela corrigia, ajustava, recalibrava, explicando em voz alta com uma clareza desconcertante cada passo, cada falha de projeto, cada erro de montagem que a equipe de especialistas da Aeronáutica Brasil não conseguira sequer identificar.
Os engenheiros, antes desdenhosos, agora se acotovelavam, rostos pálidos de espanto e uma admiração relutante. O engenheiro-chefe de cabelos brancos tinha o queixo caído, esquecido de sua postura arrogante. Celson Tunis, por sua vez, sentia um suor frio escorrer por suas costas. O espetáculo que ele planejara estava se transformando em seu próprio pesadelo, e a simplória candidata estava, diante de todos, reescrevendo o roteiro com uma maestria assustadora. Com um último ajuste preciso e um clique suave de sua ferramenta, Juliana recuou do motor R7000. Um silêncio tenso pairava sobre o auditório, todos os olhos fixos nela, aguardando o veredito. Faltavam pouco mais de 5 minutos no cronômetro, mas o tempo parecia ter parado. "Está consertado", ela anunciou, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade inegável. O problema era um microdefeito no sistema de injeção, combinado com uma calibração grosseiramente equivocada dos sensores de pressão, algo que qualquer um que conhecesse o projeto original identificaria. Ela fez uma pausa, seus olhos varrendo a plateia antes de se fixarem em Celson Tunis, cujo rosto agora exibia uma palidez cadavérica. "Meu nome é doutora Juliana Neves." O nome ecoou pelo salão, causando um murmúrio de choque e incredulidade. Alguns engenheiros mais velhos arregalaram os olhos, o reconhecimento tardio surgindo em suas faces. "E este motor", ela continuou apontando para o R7000, "não é uma inovação da Aeronáutica Brasil. É uma cópia defeituosa e perigosa do Projeto Solaris, um sistema de propulsão que eu desenvolvi para a NASA há 5 anos. A revelação caiu como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável, quebrado apenas pela respiração presa de dezenas de pessoas. Juliana, então, com a mesma serenidade implacável, expôs a fraude. "O Projeto Solaris foi roubado por meu ex-noivo, Vitor Ramos, e vendido ilegalmente para a Tecavia, que, pelo que vejo, o repassou para a Aeronáutica Brasil sob o nome de R7000. Uma transação construída sobre mentiras, traição e apropriação indébita." Ela retirou um pequeno pendrive do bolso de sua calça jeans. "Tenho aqui todos os documentos originais, os registros de desenvolvimento, as comunicações com a NASA e as provas da sabotagem e do roubo. Meus advogados, inclusive, já notificaram a Tecavia e, em breve, a Aeronáutica Brasil receberá uma notificação formal de violação de patente no valor de US$ 500 milhões. O pânico se estampou no rosto de Celson Tunis. Os diretores cochichavam freneticamente e os flashes das câmeras dos jornalistas disparavam, capturando o escândalo monumental que se desenrolava diante deles. A humilhação planejada por Tunis havia se transformado em uma catástrofe corporativa. O caos e o burburinho tomaram conta do auditório. Diretores gesticulavam. Advogados da Aeronáutica Brasil já eram acionados por telefone, e Celson Tunis parecia ter envelhecido uma década em poucos minutos. Foi então que Juliana ergueu a mão, pedindo silêncio. Surpreendentemente, a agitação diminuiu, os olhares voltando-se para ela, a mulher que sozinha havia virado uma corporação de cabeça para baixo. "Apesar de tudo", ela começou, sua voz agora mais suave, mas não menos poderosa, "eu não vou prosseguir com o processo de US$ 500 milhões. Um novo tipo de espanto se espalhou. Meu objetivo ao vir aqui não era vingança nem dinheiro. Meu objetivo era garantir que um erro perigoso, uma negligência nascida da arrogância e da apropriação indevida, não custasse vidas inocentes. E era também mostrar a vocês, que se orgulham tanto de seus diplomas e cargos, que o verdadeiro talento, a verdadeira paixão pela engenharia, não se mede por um pedaço de papel ou por um sobrenome,
mas pela capacidade de ver além, de sentir a máquina, de inovar com integridade. Vocês quase colocaram no ar uma aeronave com um motor fundamentalmente falho, uma cópia cega de um original que não compreenderam, simplesmente porque subestimaram quem estava fora do seu círculo fechado. Nos dias que se seguiram, a Aeronáutica Brasil mergulhou em uma crise de imagem e confiança, mas também, forçosamente, em um profundo processo de autoavaliação. Ofertas de cargos de chefia, salários astronômicos e pedidos públicos de desculpas foram feitos a Juliana Neves. Ela recusou todos, com a mesma serenidade com que consertara o motor. Aconselhou-os apenas a repensar sua cultura, a abrir os olhos para os talentos anônimos e diversos que certamente existiam para além de seus muros e preconceitos. E então, doutora Juliana Neves, a mulher que fora humilhada e que se reergueu com uma dignidade inabalável, retornou à sua vida simples em Detroit, à sua amada biblioteca. Ali, entre livros e o brilho curioso nos olhos das crianças, especialmente das meninas que sonhavam com estrelas e foguetes, ela continuou seu verdadeiro legado. Inspirar futuras gerações a perseguir a ciência com paixão e ética, provando que a maior das inteligências é aquela que reside na integridade e na coragem de ser quem se é. Não importam as cicatrizes do passado. A justiça para ela não estava em uma indenização milionária, mas na lição plantada e na silenciosa revolução que sua breve passagem havia provocado. Quer participar das nossas histórias? Diga nos comentários o nome e a cidade de onde está nos ouvindo. Até a próxima!